As 100 melhores histórias da Bíblia. Capítulo 15. José e a mulher de Putifar. Putifar era despenseiro-mor do faraó do Egito, um cargo de alta hierarquia na corte egípcia. Tendo ido um dia à feira em busca de escravos, avistara José, filho de Jacó, cercado por um grupo ruidoso de ismaelitas, que o andavam apregoando em altos brados. Eis aqui um escravo de altíssimo valor, saudável e de magnífica compleição, dizia o líder do bando, um velhote ladino de barbas brancas. Jamais encontrarão outro por preço menor, estou avisando. De fato, José, mesmo sujo e envolto por um manto ordinário de saco, esplendia sobre a malta vulgar dos escravos, como um diamante numa peneira de seixos. Putifar, um homem obeso de beiços grossos e úmidos, aproximou-se dos ismaelitas com seu pequeno bastão apontado para José. — De onde vem? Perguntou. O comerciante, reconhecendo logo o grande valido do faraó, tratou logo de fazer propaganda. — Grande Putifar, este escravo é coisa que nunca se viu igual, disse o velho das barbas nevadas. Faço este aviso ao amigo do faraó para que não deixe escapar essa magnífica oportunidade. Com o seu narigão adunco, do qual escapavam fios compridos e ásperos como espinhos, quase colado ao rosto do potentado, o velhote elencou todas as virtudes do escravo. Está bem, quanto quer? Disse Putifar, convencido da qualidade da peça. Começou então um regateio que só foi parar às barras da noite. Não se arrependerá jamais do excelente negócio, disse o beduíno, embolsando avidamente as suas queridas moedas. No mesmo dia, José foi levado à casa do potentado, onde começou assumindo funções modestas, porém jamais aviltantes. Isto porque havia um magnetismo superior em sua figura, incluída aqui a sua proverbial beleza, que impedia qualquer pessoa de humilhá-lo. Graças a isso, e principalmente à extraordinária eficiência que demonstrou em seu trabalho, José em pouco tempo tornou-se administrador da casa, mesmo sendo hebreu, oriundo de um povo considerado pelos egípcios como a escória da plebe das areias. Mas José não despertara somente a simpatia em sua nova terra. Havia uma pessoa dentro da casa, mais exatamente a mulher do despenseiro-mor, que avançara muito além deste sentimento inofensivo, chegando a nutrir pelo novo administrador um sentimento bem mais intenso, que se revelaria ao cabo funesto para ambos. É certo que para ela havia a circunstância atenuante de estar casada há muito tempo com um eunuco. De qualquer forma, diante da tentação, uma das partes soube resistir bravamente, enquanto a outra sucumbiu miseravelmente, e nisto está toda a moral da história, já que é da essência da mesma que ambas não estejam jamais separadas. No princípio, a mulher de Putifar ignorou a presença do estrangeiro. Entregue às suas ocupações de esposa de um homem abastado, além de sacerdotisa de Amon, função que também exercia, a esposa do valido não teve olhos para José. Mas chegou afinal o dia em que a natureza resolveu cobrar o tributo daquela privação renitente e antinatural. Então, os olhos da mulher de Putifar abriram-se de par em par, e José lhe apareceu diante deles como por mágica. Limitando, no começo, o seu contato como jovem hebreu a meras formalidades relativas ao serviço da casa, a esposa do despenseiro logo evoluiu para algumas intimidades aparentemente triviais. — Fale-me, José, sobre a sua família, disse ela certo dia, depois que ambos haviam feito as contas da semana. Pela primeira vez o chamara pelo nome, e tão encantada ficara com a simples pronúncia que não percebeu absolutamente nada do que depois ele lhe respondeu,
senão que lhe pareceu muito pouco à vontade. Essa distância reservada do jovem, no entanto, em vez de acalmar, serviu apenas para excitar ainda mais a curiosidade da mulher. A partir desse dia, ela voltou a puxar assunto com o administrador sempre que podia, tornando-se tão insistente em suas investidas que o jovem hebreu decidiu esquivar-se a tais encontros. A mulher de Putifar, percebendo que não só as coisas não evoluíam, como haviam mesmo estagnado, decidiu então ousar um pouco mais. Hoje perguntarei a José por que tem me evitado. Pensou, antes de levantar-se, pois adorava passar as primeiras horas do dia em deliciosos devaneios. Depois de imaginar 1000 vezes que palavras usaria para inquiri-lo, sem que isso pudesse sugerir uma cobrança sentimental, planejou ainda uma pequena, mas muito significativa audácia. Tocarei nele, pela primeira vez. Decidiu, sentindo um frêmito intenso. Inflamada pela ideia, colou os lábios ao travesseiro e repetiu abafadamente: sim, tocarei nele, tocarei nele. Uma descarga febril ainda mais forte penetrou cada nervo do seu corpo. Quanta diferença entre pensar e dizer, refletiu ela, numa quase euforia. Dizer, de fato, era tornar um desejo quase palpável, e por isso ela continuou a repetir as palavras inebriantes, até o travesseiro tornar-se úmido da sua expiração. Mas, como normalmente acontece em situações de grande expectativa, as coisas não saíram exatamente como ela esperava. Logo foi informada de que José viajara, descendo o Nilo para ir negociar junto com Putifar. Viajaram os dois? Exclamou com os cantos dos lábios caídos. Sim, tinham viajado e só retornariam 3 dias depois. Um rubor de cólera coloriu-lhe as faces. O covarde foge de mim, pensou, imersa já naquele estado delirante, no qual só se vê adiante dos olhos a flor ou o punhal. Não é homem, de certo, já que prefere estar com o grande enfadonho do que perto de mim, acrescentou. Então, uma hipótese terrível cruzou-lhe a mente com a rapidez ofuscante de um archote. Oh, Amon Supremo, disse ela aterrada. Será José também um eunuco? A mulher do despenseiro passou o primeiro dia imersa na mais torturante das dúvidas, sentimento que evoluiu para a mais irritante das surpresas quando seu marido retornou, logo à noite, anunciando que regressara sozinho, deixando José a negociar lá para baixo do Nilo. Ficará ainda mais uma semana, anunciou placidamente. Uma semana? Exclamou ela, num repente involuntário. Sim, por quê? Disse ele, fazendo o bico com os olhos lustrosos. Eficiente como é, dei-lhe autorização para percorrer os principais mercados do Baixo Egito. Exteriormente, ela simulou uma desculpa qualquer. Tanto tempo sem ele pode acabar sendo prejudicial ao bom andamento da casa. As bochechas de máscara de Putifar ergueram-se num sorriso deliciado. Oh, não se preocupe, querida. Até lá as coisas se mantêm. Uma semana sem José. Uma semana com Putifar. Uma semana sem emoção. Não, você está cometendo um terrível pecado. Pecado? Fora essa a palavra que José usara depois da primeira e última audácia que a mulher de Putifar ousara cometer, num desastre total das suas melhores previsões. Paralisada pela palavra, a mulher egípcia vira-se obrigada a confessar ao jovem a sua ignorância acerca daquele termo bárbaro. Mas do que está falando o jovem adorado? José, então, tentara explicar à idólatra o significado daquela terrível palavra. Pecado, culpa, remorso, castigo. Um a um, José fora explicando os termos conexos, na tentativa de extirpar da mulher aqueles furores insensatos.
mas a sua obtusidade de gentia a impedia de compreendê-los perfeitamente. Pecado tem algo a ver com eunucos? Perguntara ela, angustiada. Não, não tinha, afirmara ele peremptoriamente. Na verdade, o pecado começara com o regresso de José. Depois de desembarcar, ele fora apresentar-se imediatamente a Putifar para relatar-lhe o sucesso dos negócios. A esposa do despenseiro sentira o coração disparar ao vê-lo colocar seus pés novamente no mesmo chão que ela pisava todos os dias. Depois que ele desaparecera para os aposentos de Putifar, ela sentira o desejo frenético de lançar-se sobre o pedaço de mármore que ele pisara e cobri-lo de beijos. E teria tido tempo de sobra para fazê-lo, pois a entrevista estendeu-se longamente. Embora Putifar fosse homem alheio a negócios, a ponto de interessar-se somente pelas funções do seu estômago, nem por isso José deixava de lhe relatar todos os passos dos negócios atinentes à casa. O resultado é que a entrevista só foi acabar no final do dia, e José partiu sem nem cumprimentar a dona da casa. Um ódio incontrolável apossou-se mais uma vez da mulher do despenseiro. Mas isso é uma desfeita intolerável! Por um instante de delírio, ela chegou a pensar em exigir do marido uma reparação sangrenta pela afronta, uma surra de chicote, o corte de um dos polegares, a castração mesmo do infame. Tudo isso lhe passou pela cabeça, numa vertigem sanguinária e desproporcionada de vingança. Entretanto, passado o furor, ela logo voltou a si. Muito bem, rato das tendas, esquecerei você, pensou, erguendo a cabeça com altivez. Quem você acha que é, afinal, para que eu, a segunda mulher mais importante do Egito, esteja a rastejar-me pelo seu amor? No outro dia, a mulher de Putifar ergueu-se decidida a ignorar solenemente o administrador presunçoso. Durante 10 impiedosos minutos, submeteu-o àquilo que julgava ser a pior das torturas existentes em todo o Egito, a sua cruel indiferença. José, entretanto, depois de cumprimentá-la ligeiramente, dera-lhe as costas também, e não mais lançara um único olhar em sua direção. Enquanto ela fingia ignorá-lo, ele ignorava-a de fato. Foi então que o movimento pendular em que a mulher se debatia oscilou para o lado da indignidade. Não havia ninguém na casa naquela manhã. Era dia de comemoração de uma divindade egípcia e seu marido saíra. Ela ficara, alegando uma indisposição. Também José, já que a fidelidade a seu Deus o impedia de fazer coro com a idolatria dos filhos de Caim. Quando passou inadvertidamente perto de si, ela tocou, muito suavemente, o pulso do jovem, e foi o que bastou para quase fazê-la perder o juízo. Quanta diferença entre dizer e fazer, pensou, sentindo um calor incendiar-lhe as faces. José, espere, disse ela gaguejante. Preciso falar-lhe. O jovem robusto voltou-se surpreso com aquele inesperado contato. Pois não, grande senhora, disse ele atenciosamente. Ela ainda estava sentada e permanecia a segurar delicadamente o pulso de José. Por que me tens evitado? Perguntou, olhando para cima em total humildade. José olhou para a testa dela e respondeu. Perdão, mas não a compreendo. Eu é que não o compreendo, disse ela, aumentando o volume da voz. José não soube mais o que dizer, embora pressentisse o que estava para acontecer. Vai deixar que eu continue me humilhando diante de um servo da casa? Disse ela, com uma listra de água acumulada sobre cada uma das pálpebras inferiores. Por favor, senhora, não sei o que se passa aqui. Ó jovem adorado, deixe então que lhe diga o que se passa comigo, disse a mulher de Putifar, caindo de joelhos e abraçando-se à cintura de José. Por favor, erga-se, não faça isso, disse José, pálido de terror. A mulher do despenseiro, no entanto, esteve alguns instantes a encharcar de lágrimas o manto do jovem.
Somente depois de ter desabafado aquela mágoa tão longamente represada, foi que ela se firmou sobre os pés e lentamente começou a ascender, até ver-se face a face com o atônito José. Sem poder evitar, José acompanhou a ascensão daquele rosto verdadeiramente belo, embora alguns anos mais velhos que o seu, com as marcas úmidas das lágrimas ainda estampadas na face, até vê-lo emparelhado ao seu. Como pode fingir não saber o quão desesperadamente o amo? Disse ela, estudando cada ponto do rosto do jovem, em busca da angustiante resposta. Um ar de espanto juvenil desenhou-se no rosto de José, tão intenso que ele pareceu readquirir as mesmas feições dos seus já distantes 17 anos. Ao perceber essa mudança, o rosto da mulher contorceu-se numa careta de profundo enternecimento, que era um misto de choro e de riso. «Oh, meu adorado jovem!» disse ela antes de esfregar alucinadamente os lábios no rosto de José. Foi então que ele a empurrou para longe de si, anunciando aos ouvidos da sedutora a terrível expressão. «Não, você está cometendo um terrível pecado!» Ela, como já vimos, não entendera nada do discurso do jovem. «Nada sei de pecado», dissera, desistindo de tudo. «Só sei que o amo. Esqueça isso. Por que me trata como quem sente repulsa? Você não é repulsiva. Sei disso. Se fosse velha e feia, não estaria me oferecendo.» José baixou os olhos, constrangido. «A hora do pudor para mim já passou», disse ela de cabeça erguida. «Não permita isso, grande senhora. Você é eunuco como o outro?» José ficou rubro outra vez. «Vamos, responda!» «Não, não sou.» «Então, por que age como um?» «Tem um Deus que abomina o pecado.» «Tem um corpo que abomina a mutilação.» «Então não peque, senhora.» «Nada sei de pecado, já disse.» «Age como quem sabe.» «Ajo como quem ama, e aprendi com você.» «Nada tenho a ensinar-lhe sobre isso.» «Mas eu quero imensamente ensinar-lhe.» Então foi a vez de ela mostrar-se constrangida. «Está bem, quem sou eu para ensinar?» Depois ergueu os olhos com um doce sorriso. «Oh, meu amado, aprendamos juntos a amar. Aprenderemos somente a pecar. Fale por si, quem entende de pecado é você. Então ouça-me e dê as costas a ele. Ao inferno com o pecado!» Tendo perdido a paciência, a mulher agarrou-se novamente ao manto do jovem. «Devo partir», disse José, dando um passo atrás e virando o rosto para a porta de entrada. «O senhor e os demais criados não tardam a voltar.» «Ouvirei qualquer um deles chegar», disse ela com perfeita segurança. «Conheço os passos da chegada e da partida de cada um de meus carcereiros.» José pareceu indeciso, com receio de cometer, num gesto brusco, alguma indelicadeza para com a sua senhora. «Vamos, dê-me o manto», disse ela por fim, estendendo-lhe a mão. José pareceu dessa vez ofendido, o que ela logo compreendeu. «Está bem, você é o homem», disse ela condescendente. «Sou sua superiora. Poderia exigir isso de você, mas compreendo que queira ser, ainda e sempre, o homem. Vá, abdico também de minha autoridade. Sou agora apenas uma mulher loucamente apaixonada que só deseja ser possuída.» A mulher de Putifar afrouxou os laços da sua túnica, mantendo-a, porém, ainda fechada, e estendeu os braços para ele. «Cumpra agora o seu papel.» José, diante daquela visão inusitada, foi invadido por uma sensação tão inexplicavelmente superior que lhe expulsou instantaneamente do corpo qualquer lubricidade. Sem nada mais dizer, deu as costas à mulher, que se lançou como uma perdida no seu encalço. Com as abas abertas da túnica a esbarrarem-se como duas asas, ela correu até alcançá-lo, enterrando os dedos no manto do fugitivo.
Este, entretanto, continuou a caminhar com tanta resolução que a mulher caiu ao chão, agarrada ao manto. Sem se importar, José arrastou-a um longo trecho pelo salão, até que o manto desprendeu-se e ela ficou lançada de bruços sobre a roupa, ao observar o jovem afastar-se em passadas ainda mais rápidas. "Eu vi o pecado! Eu vi o pecado!" gritou ela em prantos, colando a boca ao manto, tal como fazia todas as manhãs com o seu travesseiro. Ela esteve nesse estado lamentável, atirada de bruços no grande salão, durante muito tempo, até que escutou o ruído de retorno dos seus carcereiros. Sem forças para erguer-se ou improvisar uma nova dissimulação, e sabendo que não havia mais um único degrau a descer dignidade abaixo, ela decidiu pôr um ponto final naquela história. E então começou desesperadamente a clamar por socorro. Logo toda a casa estava em rebuliço, e José, acostumado a sonhos, viu tudo evoluir numa progressão de pesadelo. Tendo buscado refúgio em seus aposentos, foi logo procurado pelos lacaios da casa, os quais se arrastaram até a presença de Putifar. Ali, foi informado pelo próprio Senhor de que sua esposa lhe imputava a gravíssima acusação de haver tentado violentá-la, a qual José, por piedade ou por entender que jamais sua versão iria prevalecer sobre a dela, recusou-se a refutar. Posto imediatamente a ferros, foi levado dali e mantido prisioneiro até a manhã seguinte, quando embarcou com destino à distante fortaleza do faraó, lugar onde eram abrigados os presos de todo o Egito. Nunca mais José tornou a ver a mulher de Putifar, a qual, tendo vivido ainda muitos anos, jamais chegou a entender o que era o pecado.